do PSL ocupa a tribuna a partir de agora. O comandante Meca pediu para avisar que não é para mandar as funcionárias irem embora, é apenas para preservá-las. Não é para demiti-las, é apenas para conseguir preservar a saúde das funcionárias. Senhores, eu subo a essa tribuna hoje para repudiar as palavras que foram endossadas pela Embaixada da China no Brasil. Vejam só que absurdo, nós temos aqui o embaixador chinês, ele simplesmente endossou as palavras de um tal Santiago, dizendo que a família Bolsonaro é o grande veneno deste país. Ontem foi um bafafá danado por causa de um tweet que o Eduardo Bolsonaro fez, e em nenhum momento nesse tweet, nessa publicação, o Eduardo Bolsonaro atacou um chefe de Estado. Mas a Embaixada da China se sentiu na autoridade de atacar o presidente do Brasil. A Embaixada da China no Brasil atacando o presidente brasileiro. É uma ofensa pessoal. Isso daqui é um absurdo. E onde que a imprensa fez todo esse alarde? Onde a imprensa apareceu dizendo que a Embaixada da China no Brasil estava errada? Não teve uma nota sequer, passaram simplesmente a achincalhar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Criticaram a fala do Eduardo Bolsonaro, mas eles não criticam os deputados federais do PT quando eles falam que os Estados Unidos da América são ladrões de petróleo, ou quando eles falam que eles são opressores imperialistas. Você não vê a embaixada americana, norte-americana, pedindo para que esse deputado X ou deputado Y venha se retratar, porque está causando problemas econômicos no Brasil. Sabe por quê? Porque no Ocidente nós temos o costume de dar prerrogativa ao deputado, à deputada, a liberdade de expressão, uma vez que eles têm uma imunidade parlamentar. Mas na China eles vivem sobre uma ditadura comunista. Na China eles não estão acostumados a terem liberdade de expressão. Infelizmente o povo chinês sofre com isso. Então, muito mal acostumados com isso, eles ficaram extremamente uma bolha de sabão, ofendidinhos, pedindo para que o Eduardo Bolsonaro retire as suas palavras. Ora, vamos retirar também as palavras dos parlamentares que vivem ofendendo Israel, quando esses mesmos parlamentares tentam defender o terrorismo palestino, que infelizmente ocorre na faixa de Gaza, que infelizmente ocorre no Oriente Médio. Nós temos sim que fazer com que o nosso país seja respeitado. Então eu parabenizo a nota que foi editada hoje pelo Itamaraty, que foi editada hoje pelo ministro Ernesto Araújo. Nós não podemos simplesmente olhar para um lado e fingir que o outro não está atacando. O que está acontecendo no nosso Brasil é pura e simplesmente uma hipocrisia, senhores. Continuando aqui, nós exigimos que a embaixada chinesa no Brasil peça perdão, peça desculpas ao presidente da República por ter ofendido, dizendo que ele é um veneno para o nosso país. Se acaso a embaixada chinesa assim o fizer, aí eu concordo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro também deveria retirar as suas palavras. Mas enquanto isso não ocorre, nós exigimos que a embaixada chinesa retire as suas palavras contra o presidente da República. O povo chinês sofreu, enfrentou como guerreiro, sim, o chinavírus, o coronavírus, enfrentou essa peste que aconteceu lá na Ásia e infelizmente chegou aqui no nosso país. Mas as autoridades chinesas são responsáveis, sim. Nós temos aqui o prefeito de Wuhan, que foi veiculado pela imprensa. Ele admitiu ter omitido informações sobre o coronavírus. Ele admitiu ter omitido informações. Além disso, senhores, o próprio presidente da China, ele escondeu o coronavírus por 2 semanas. Ou seja, o senhor Eduardo Bolsonaro não está errado. A responsabilidade disso aqui, do chinavírus, é sim das autoridades chinesas, que não tomaram conta e essa pandemia se espalhou pelo mundo. Tivesse pelo menos a coragem de ter avisado. Mas todos aqueles que tentaram avisar, todos aqueles que tentaram se pronunciar,
pronunciar na China, seja jornalistas, sejam médicos, eram perseguidos pela ditadura chinesa, pela ditadura do, relembra aos senhores, Partido Comunista Chinês. Então eles não têm autoridade moral nenhuma para criticar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, porque eles são os verdadeiros perseguidores alheios. E o que mais me causa repulsa, para concluir, senhor presidente, é que o deputado federal Rodrigo Maia se acha na condição de falar por todos os deputados federais da Câmara dos Deputados, pedindo desculpa em nome de todos os deputados. Teve menos voto do que eu como deputado estadual, não tem representatividade para falar em nome do parlamento brasileiro. Eu já tinha falado aqui a respeito da perseguição que os cristãos estão sofrendo na China, e encaminhei sim as notas taquigráficas para o consulado chinês. Então eu peço novamente para que as minhas notas taquigráficas aqui do meu discurso sejam encaminhadas para o consulado chinês, e diga o seguinte: a responsabilidade pela pandemia mundial é sim das autoridades chinesas, única e exclusivamente das autoridades chinesas, porque quando tiveram a prerrogativa de avisar ao mundo o que estava acontecendo, resolveu perseguir aqueles que tentaram e não cuidaram do seu país, e agora quer meter o bedelho da forma como nós trazemos a organização no nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.